Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. A gente vai embarcar agora numa jornada microscópica fascinante para desmistificar de vez a complexa histologia do sistema nervoso. Nosso objetivo aqui é bem claro: aprender a identificar aquelas estruturas vitais, desde a substância branca e cinzenta, passando por todas as células de suporte, até chegar na arquitetura dos nervos e naqueles receptores minúsculos que nos ajudam a detectar o mundo ao redor. O nosso roteiro de hoje é super dinâmico. Vamos passar rapidinho pela substância branca e cinzenta, entender as células da glia, explorar o córtex cerebelar, ver como se estruturam os nervos periféricos e, por fim, chegar nos gânglios e nociceptores. Bora começar? Primeira parada, seção 1, substância branca e cinzenta. É aqui que a gente estabelece o terreno do sistema nervoso central. Logo de cara, o contraste anatômico entre essas duas áreas é gritante. A substância cinzenta funciona como a nossa grande central de comando. É exatamente lá que ficam os volumosos corpos celulares dos neurônios, junto com as células da glia, mas sem nadinha de mielina. Por outro lado, a substância branca é puro cabeamento. Ela está totalmente lotada de axônios envolvidos por aquelas densas bainhas de mielina. E a grande marca registrada dela, a ausência total de corpos neuronais. E quando a gente coloca tudo isso sobre as lentes do microscópio, essa divisão ganha vida na hora. Na medula espinhal, a transição é simplesmente inconfundível. Dá para ver direitinho uma área mais densa, que forma aquele famoso H medular, super rica em corpos celulares, logo ali, coladinha na área dos feixes de nervos mielinizados, a fiação principal do sistema. É muito legal ver a teoria se ancorando perfeitamente na realidade vibrante do tecido anatômico. Certo, passando agora para a seção 2, células da glia, a verdadeira equipe de suporte do nosso sistema. Pensem nessas células como as heroínas dos bastidores. A gente tem os astrócitos cuidando da nutrição e estrutura, a micróglia fazendo a linha de frente da defesa imunológica e, claro, os oligodendrócitos. Olha, esses últimos merecem um destaque todo especial. São eles os responsáveis diretos por formar a bainha de mielina no sistema nervoso central. Na prática, eles criam aquele isolamento elétrico que aumenta o volume da fibra e dá um boost, acelerando incrivelmente a propagação dos impulsos nervosos. Agora, espiando dentro dos próprios neurônios, o ponto crucial é compreender os córpulos de Níssil. Eles são, basicamente, as imensas fábricas de proteínas da célula, compostas ali de retículo endoplasmático rugoso. Eles são a prova visual incontestável daquela altíssima taxa metabólica e da necessidade gigante de síntese contínua que o neurônio demanda para se manter operante no dia a dia. O visual deles ao microscópio é fantástico. Esses agregados dão ao citoplasma do corpo neuronal uma aparência toda pontilhada, quase com um aspecto tigroide mesmo. Bater o olho e reconhecer essas estruturas densamente empacotadas é ter a certeza absoluta de que estamos de frente para um centro metabólico operando em sua capacidade máxima. Avançando para a seção 3, o córtex cerebelar, a nossa maravilha arquitetônica da coordenação e movimento. Essa estrutura se constrói no espaço de uma forma fascinante, lembrando muito as camadas de uma floresta. A gente começa lá na camada mais externa, a molecular, que é como se fosse o dossel das árvores, cheia de axônios e prolongamentos dendríticos. Depois, descemos para os troncos gigantescos da camada de células de Purkinje e finalmente chegamos na densa vegetação rasteira, que é a camada granular, repleta daquelas células minúsculas e altamente compactadas. Notem bem o forte contraste anatômico aqui. Numa visão mais ampla, a gente consegue ver como essas três camadas se distribuem pelas grandes dobras. Mas quando olhamos os detalhes de perto, o tamanho das células de Purkinje é simplesmente colossal. Sem exagero, elas são os maiores neurônios de todo o sistema nervoso central, formando uma fileira única que destoa completamente daquela multidão de vizinhos granulares pequenininhos localizados logo abaixo. Vamos agora para a seção 4, estrutura dos nervos periféricos, entendendo como a proteção funciona fora do centro principal. E é aqui que surge uma questão essencial. Saindo daquele ambiente ultra protegido do crânio e da coluna vertebral, como é que sinais elétricos tão frágeis conseguem viajar longas distâncias pelo corpo, atravessando membros que estão sempre se mexendo, sem sofrerem danos físicos ou ataques do nosso sistema imune? A resposta está na engenharia brilhante desses revestimentos protetores. Exatamente como um cabo elétrico complexo, o nervo possui três camadas.
Por fora, a gente tem o espesso epineuro, que é um tecido conjuntivo, denso e resistente. Abaixo dele, agrupando todos os feixes, vem o perineuro, e abraçando cada axônio bem de pertinho, junto com a sua bainha de melina, temos o delicadíssimo endoneuro. Olhando essa seção transversal do fascículo, aquela borda mais grossa que contorna tudo é o perineuro. E a função dele vai muito além de só dar um suporte estrutural, viu? Ele atua como uma barreira oclusiva vital. Essas células achatadas trabalham duro para impedir ativamente que qualquer antígeno invada um ambiente ultrassensível lá do endoneuro. E, finalmente, chegamos à seção 5, gânglios e nociceptores, as nossas estações de detecção no fim da linha. Aqui nas estações de retransmissão periféricas, encontramos estruturas maravilhosas como os gânglios. Diferente de um nervo comum, que só serve de estrada para as fibras, o gânglio é como se fosse um hotel, abrigando grandes corpos neuronais aferentes. Eles ficam lá repousando, mas fortemente escoltados por adés de células gliais satélites, que oferecem uma sustentação formidável. Desses grandes neurônios nos gânglios, muitas vezes se originam os famosos nociceptores. Enquanto várias fibras terminam embaladas em cápsulas especializadas, aquelas responsáveis por transmitir a dor terminam em ramificações completamente nuas. São as terminações nervosas livres. Elas funcionam como sensores de alerta imediato, respondendo exclusivamente a estímulos dolorosos para ativar na hora as nossas defesas corporais. Isso conecta de forma muito profunda o mundo microscópico com a nossa vivência macroscópica. A dor, no fim das contas, é uma resposta de hardware biológico lá na célula, mas ao mesmo tempo é uma experiência de sofrimento super complexa e subjetiva. A ameaça pontual é detectada por células específicas lá à ponta, mas é na mente como um todo que a sensação é efetivamente sentida e integrada. Para a gente sentir o tal do ai doeu, toda a sequência depende dessa anatomia que vimos hoje. Primeiro rola a transdução da lesão lá na terminação livre. Em seguida, essa transmissão dolorosa sobe por toda a rede de cabos até o corpo no gânglio. A medula espinhal faz a modulação e, finalmente, a mensagem chega lá na substância cinzenta superior do tálamo e córtex, resultando na percepção da dor. Para amarrar tudo que vimos hoje, é realmente de explodir a cabeça pensar como tecidos que a gente nem consegue ver a olho nu constroem as pontes físicas entre a nossa mente e o mundo externo. Compreender as camadas dos nervos, as fábricas metabólicas e as densas fiações da glia nos dá a chave para entender como qualquer dor é sentida ou movimento é executado. Fica aqui a reflexão final para a gente. Quão incrivelmente vasto é esse universo que opera em completo silêncio dentro de um simples feixe nervoso. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima.